Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos concluindo a nossa leitura, meditação, estudo no Evangelho de João. Nós estamos desde março meditando nas escrituras dos evangelhos e nós passamos por Mateus, Marcos, Lucas e hoje estamos encerrando com o Evangelho de João. Então, o capítulo de hoje é o nosso último capítulo, 21, e eu quero compartilhar com você os versículos 20 ao 22. Está escrito assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Mas essa é a conversa de Jesus com Pedro. Se nós lermos os versículos anteriores, é aquela passagem que Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. E Jesus fica insistindo ali com ele, pede para ele: pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E aí ele diz assim, que fala para Pedro: olha, Pedro, quando você era mais jovem, você vestia-se, ia para onde você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E aí Pedro volta-se, e aos versículos que nós lemos, Pedro volta-se para Jesus, vê vindo atrás deles João, e aí Pedro pergunta: e aquele ali, o que vai acontecer com ele? Porque, poxa, eu vou ter uma morte ruim, e ele, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus responde: olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Ou seja, não importa o que eu vou fazer com ele, Pedro, preocupe-se em viver o que eu chamei você para viver. Mas eu quero encorajar você a não viver se comparando com as outras pessoas. Um dos grandes vilões da vida cristã é a comparação. Nós não podemos nos comparar a ninguém. Nós precisamos compreender que nós somos únicos. Somos filhos especiais, cada um. Nós somos individuais, amados. E nós precisamos compreender isso. O Senhor nos ama de forma pessoal, individual. O Senhor amou o mundo de tal maneira, sim, entregando Cristo Jesus para que todos pudessem ser salvos. Sabemos que apenas os que creem é que serão salvos, mas nós precisamos compreender o aspecto do amor de Deus, que é um amor que ama toda a humanidade, mas ama individualmente. O Senhor tem um chamado para toda a sua igreja, mas tem um chamado individual, um propósito especial para cada um de nós. Como membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função. E nós precisamos aprender a viver assim, sem nos compararmos com os outros. E é basicamente isso que Jesus estava ali falando para Pedro. Pedro, por que você está preocupado com o que eu vou fazer com João? Eu quero que você se preocupe com o que eu quero fazer através de você, com o que eu vou fazer com você. Quanto a ele, deixa, o que importa? Agora, quanto a você, siga-me. Quanto a você, permaneça em mim. Eu quero encorajar você a não se comparar com ninguém. Mas muitas vezes, ao nos compararmos, nós perdemos o foco do nosso chamado. Perdemos o foco do propósito de Deus para nós. Nós não podemos nos comparar com ninguém, não podemos comparar o tempo. Um exemplo aqui, Muitas pessoas dizem: eu já estou muito velho para exercer um ministério, um chamado, eu vou ficar aqui quieto. Não olhe para a sua idade, não fique se comparando: não, é só os mais jovens. Não, deixa Deus te usar da maneira que o Senhor quer te usar. Muitas vezes nós nos comparamos o chamado de um com o chamado do outro. Sabe, amados, não podemos viver assim. O Senhor quer nos guiar de forma individual. O Senhor quer nos ensinar não
de forma individual que nós não estamos unidos como corpo de Cristo, não é isso. Mas o Senhor quer nos guiar de forma pessoal, vou dizer assim, né? Não individual, mas pessoal. Assim como o Senhor conduziu a vida de Pedro, o Senhor conduziu também a vida do apóstolo João, e cada um pessoalmente, individualmente, exerceu o chamado para o qual foi chamado por Deus, escolhido por Deus, determinado por Deus. E Deus quer fazer isso conosco. Existe um chamado específico para mim, e se eu começar a me comparar com outras pessoas, eu saio do propósito, eu saio do foco daquilo que Deus tem para mim. E o mesmo acontece com você, amado, amada irmã. Se você começar a se comparar com os outros, você de repente se desvia do foco, do alvo, daquilo que Deus tem para você, para fazer em você e através de você. Então eu encorajo você, não se compare. Tenha o seu relacionamento íntimo, pessoal com Deus e permita que o Senhor te conduza para a glória dele. Sabemos que como corpo de Cristo nós estamos unidos uns aos outros, mas como está escrito lá em Efésios 4,16, à medida que cada parte do corpo realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Então, quando nós fazemos a nossa função, cumprimos com o nosso chamado, o chamado pessoal que Deus tem para nós, todo o corpo de Cristo é edificado. Eu encorajo você a viver assim, a não se comparar com o outro, não compare a sua vida pessoal, emocional, familiar, sentimental, ministerial, profissional, não se compare com ninguém. Apenas receba do Senhor as instruções, o direcionamento que o Senhor tem para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Não fique se comparando. Para a sua vida ministerial, peça discernimento ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, ouça do Espírito o que Ele tem para você e siga a direção do Espírito, e tenha certeza que quando você segue aquilo que Deus tem direcionado você a seguir, você caminha um caminho de paz, e todo o corpo, quando nós cumprimos o nosso chamado, todo o corpo é edificado, toda a igreja é edificada, como está escrito lá em Efésios 4,16. À medida que cada parte do corpo cumpre com a sua função, todo o corpo é edificado. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por todos esses meses aqui meditando nos evangelhos. Quantas verdades, Pai, quanta coisa nós aprendemos nesse período. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles desenvolvam cada dia mais um relacionamento íntimo e pessoal contigo, e eles possam conhecer a vontade do Senhor para eles, e eles vivam essa vontade, que eles vivam plenamente o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Senhor, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.